No telão, mensagem de hoje, a importância de cuidar dos pensamentos, a parte 11. 11 mensagens, 11 cultos, que muitos não gostam. A maioria não gosta. A maioria não gosta de tocar na ferida. A maioria não gosta de sair da zona de conforto. A maioria não gosta de mudar. Quer mudanças, mas não quer mudar. E isso é bem nítido, porque de todos os lados nós percebemos as respostas em relação à palavra de Deus. Isso não só aqui, como também na igreja em São Paulo, né, com a vida da bispa, com a minha vida. No culto de domingo próximo passado, um abençoado que se diz da graça entrou na nossa transmissão, entrou na postagem do culto e começou a falar umas coisas assim lamentáveis para alguém que se diz cristão. Mas enfim, é aí que nós percebemos quão repleta está a mente dos filhos de Deus de fortalezas, de sofismas, e que não querem mudar, não querem tocar naquilo que deve ser tocado, porque, como eu sempre digo, a palavra nos confronta. Se nós estamos num lugar onde nós não somos confrontados pela palavra, a verdade não está sendo pregada. Porque só a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos aprendido e sabemos que a palavra de Deus, ela é, a princípio, amarga. Ela é necessário amargo na nossa vida para que depois se torne doce como mel. Então, todos nós aqui temos que passar pelos amargos. E não é somente no momento da minha conversão que eu recebo Cristo, que eu abro mão do mundo e que eu começo a viver a Bíblia. Isso é uma constância diária no aprendizado da palavra de Deus. Quanto mais aprendizado eu recebo, mais amargo eu tenho que suportar para que se torne doce como mel na minha boca. Está entendendo? Está claro? Então, nós estamos aqui para isso, é para crescer, e esse crescimento exige o confronto, exige o examinar a si mesmo de acordo com o que Deus mostra e com o que Deus revela. E hoje não será diferente, nós vamos ir até um pouco mais fundo na ferida. E eu peço a Deus para que todos que estão aqui ouvindo presencialmente, os que vão ouvir pela internet, recebam com mansidão no seu espírito a palavra de Deus, porque é para o bem daqueles que Jesus ama. Amém? Nós somos uma igreja que Jesus ama. Nós somos a igreja da graça de Deus. A igreja que Jesus tem prazer, que é a igreja que vive por fé. Então, o Senhor deseja que todos que aqui Ele mesmo trouxe, recebam isso e vivam plenamente essas verdades. Palavra, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, o nosso Senhor, nosso Salvador, o Deus que nos ensina, o Deus que nos guia pelo reto caminho, que nos mostra a verdade, que nos faz conhecer os nossos dias, que nos faz conhecer as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que é necessário ser arrumado dentro de nós, aquilo que é necessário ser colocado em linha
com a tua palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por este tão grandioso cuidado com as nossas vidas, Pai. Nós podemos perceber, eu posso perceber, Jesus, com estas mensagens, ó Deus, com tudo que o Senhor tem ensinado a cada um de nós, nós podemos perceber o quanto de cuidado que o Senhor tem com a nossa vida, Pai. Quão zeloso pela nossa vida Tu és, Senhor. E por isso, Pai, que nesta noite, mais uma vez, a Tua palavra seja recebida pela Tua igreja, que a Tua palavra dê o seu fruto na vida dos Teus filhos, na vida das Tuas ovelhas, em todas as áreas, Senhor, de suas vidas, na vida conjugal, na vida familiar, na vida emocional, na vida ministerial, na vida profissional, na vida financeira, pois todo o poder está na Tua palavra, Jesus. O poder para uma vida abundante está em Ti, está somente em Ti. E por isso eu lhe peço para que mais uma vez eu seja um instrumento nas Tuas mãos para ensinar o sábio nesta noite, para ser mestre no ensino, para que a Tua igreja compreenda, para que a Tua igreja de fato, Senhor, entenda os Teus desígnios, os Teus mistérios e a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Para o Teu louvor, Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço. Amém? E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Obrigado, meu filho Vinícius, minha amada, querida esposa, abençoada pastora Daniele, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, benditos do Pai, santos preciosos, homens e mulheres que reinam em vida por meio de Cristo, que foram separados por Deus deste mundo para ser o povo santo de Deus nesta terra, para testemunhar o poder e glória do único e verdadeiro Deus, o Deus vivo e soberano, Jesus Cristo ressuscitado. As fortalezas na mente de uma pessoa, elas são amarras. Amarras que o impedem de viver o conhecimento de Deus, de viver a verdade do Evangelho na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta aqui, e quero que você responda com sinceridade. Quem já, com toda esta bagagem de ensinamento, já detectou fortalezas na sua mente? Eu estou levantando a minha mão aqui porque eu sou humilde para reconhecer que, pelo ensinamento da palavra, o Senhor nos coloca diante de um espelho para nos autoavaliar e autoanalisar. Então eu louvo a Deus por você aí que levantou a tua mão, porque todos nós temos fortalezas. Eu fiz a pergunta para que todos se manifestassem, mas todos nós temos fortalezas. E o segredo é ter a humildade para reconhecer, não é, que temos de fato e que precisamos do auxílio do Senhor, que precisamos da ajuda do Senhor para destruir tudo isso e vivermos a plenitude do Evangelho, né, de uma forma feliz, de uma forma abundante. E por isso eu agradeço a Deus por este ensinamento que tem vindo em tempo oportuno para as nossas vidas. Então, toda pessoa, amada, ela vive diariamente, ouça, diariamente, hábitos
e atitudes que estão no seu subconsciente. Ou seja, todos nós temos maus hábitos. Pastor, eu não tenho. Desculpa, amado, você tem. Você diz que não tem porque você ainda não identificou a fortaleza. A fortaleza ainda está governando sobre você forte. Então você pensa que não tem. Então a maioria, 99,9% do povo de Deus, não estou falando de ímpios, estou falando do povo de Deus, vivem com a Bíblia debaixo do braço, vão para uma igreja com a mente com fortalezas instaladas. Por quê? Diariamente, hábitos e atitudes que estão no subconsciente, que foram assimiladas no decorrer da vida, né, do teu nascimento até o seu encontro com Cristo ali, aquelas coisas foram inseridas e se tornaram hábitos e atitudes. Então as pessoas estão vivendo as suas vidas baseadas em suas crenças. Então elas até ouvem a palavra, né? Racionalmente, elas ouvem a palavra, mas a vida não é baseada na palavra. A vida não é alicerçada na palavra, ou seja, a vida é baseada nos seus próprios pensamentos. Então a palavra de Deus é muito bonita, tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, mas eu continuo com os meus hábitos, eu continuo com as minhas atitudes, e assim eu vou vivendo a vida cristã. Quem está entendendo? E para essa pessoa, viver dessa forma é a verdade absoluta. É assim que tem que ser, é assim que deve ser. Porque e muitos, quando são confrontados fortemente, chegam a dizer assim: Jesus me entende. Chega a dizer assim: Jesus me conhece, ele me entende. Sim, entende todos nós. Conhece todos nós. Continuam seguindo automaticamente, fundamentados em seus hábitos, em suas atitudes. Pensam que as atitudes estão corretas, pensam que os hábitos estão corretos. Trazem nas suas mentes os pensamentos e conceitos errados, de bem antes de conhecerem a Cristo. Mas a questão é que não param para refletir sobre esse assunto. Não querem falar deste assunto. Muitos, amados, não veem a hora de acabar essa série logo para a gente começar a falar de outra coisa aqui na igreja. E eu falo isso porque o Espírito revela. Então eu posso falar. Mas eu só vou parar de falar quando Deus falar. Acabou, chega, pronto. Basta. Porque eu estou aqui não trazendo essa mensagem pela minha vontade. Eu estava num outro rumo, falando de evangelho, do único evangelho verdadeiro. Quem se lembra? E a nossa bispa estava lá há muito tempo já falando de emoções e de pensamentos. E Deus falou comigo: filho, é lá agora que eu quero a tua atenção. É por lá agora que você vai reportar a minha igreja. E eu sou assim, mas eu sou guiado pelo Senhor, pelas mãos do Senhor. Se Ele manda eu olhar para a vida do apóstolo, eu vou e olho para a vida do apóstolo. Se Ele manda eu olhar para a vida da bispa, eu vou e olho para a vida da bispa e recebo aquilo que Deus quer trazer para a igreja, conforme a necessidade, né, da igreja local. Então, o que nós temos que entender? Que esse assunto não pode nos incomodar. Diga amém. Diga, esse assunto não me incomoda. Pelo contrário, esse assunto
Me favorece. Amém? O sábio entende bem isso, não é? Porque a Bíblia diz, corrige o sábio e ele te amará e se tornará mais sábio. Então, o que nós estamos recebendo aqui é sabedoria. É sabedoria de Deus. É uma sabedoria que não se encontra nos altares, nos púlpitos. Apesar que eu acho que já tem aí algumas tentando nos imitar, né? E eu louvo a Deus porque estão imitando coisa boa, né? Esses, né, pastora? Não é verdade? Então que continue imitando, né? Porque sinal que está buscando bons exemplos. E glória a Deus por isso. Então, os que estão com a mente repleta de fortalezas e não querem mudanças, muito menos mudar, estão aprisionados mentalmente com muitas amarras. Diga, aprisionado com muitas amarras. E é necessário humildade. Diga, é necessário humildade. Diga, eu tenho que ser humilde. Sabe por quê, amado? Porque está faltando a humildade para o povo de Deus aí fora. Então nós estamos aqui para aprender essa humildade, para viver essa humildade, para receber os ensinamentos de Deus e entender tudo aquilo que eu faço errado diante da palavra de Deus. O meu comportamento, os meus hábitos, as minhas atitudes. E o que acontece? O povo de Deus hoje tem vivido numa soberba muito grande. O povo de Deus acha que ir na igreja, ir numa assembleia solene, participar de um culto, está fazendo favores a Deus. Está fazendo um favor, talvez ao pastor. Ah, eu vou lá para o pastor não ficar triste. Olha, amados, o que está faltando para o povo de Deus é humildade para reconhecer os hábitos errados, as atitudes erradas com que tem vivido diante da palavra. Então o povo está aí, pensando de forma errada, sentindo de forma errada, falando de forma errada, tratando os outros de forma errada, julgando de forma errada. Falta reconhecimento. Reconhecer o quê? Que vivem segundo as suas próprias verdades. E não segundo a Bíblia que carregam debaixo do braço. Se não for a verdade de Deus a nos guiar, amados, os nossos caminhos serão caminhos de morte. Podem até parecer caminhos direitos, caminhos bons. Mas se não for respaldado pela Bíblia Sagrada, serão caminhos de morte. Então nós devemos sempre examinar a nós mesmos com a seguinte pergunta: qual modelo eu estou seguindo? Qual modelo? O pessoal ou o bíblico? Lembrando, amado, que o modelo pessoal é sempre aquilo que eu aprendi com outros. Aquilo que por muito tempo foi repetido, aprendido e fixado em minha mente. Com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. Eu vou dizer algo aqui. Um dos maiores responsáveis foram os nossos pais. Infelizmente, eles não tiveram culpa nenhuma. É o que eu sempre digo, foram vítimas de outras vítimas. E a nossa mente recebeu.
e recebeu. E para nós aquilo era verdade absoluta. Tudo que nós recebemos dos nossos pais, para nós é verdade absoluta. Sim ou não? Não vou nem falar sim ou não. Sim ou sim? É sim, não tem. Os pais são, né? É o exemplo forte que arrasta. Então aquilo, mano, ficou ali sendo repetido na nossa mente, foi aprendido e fixado na nossa mente. O meu proceder ele está baseado em quê? O seu proceder está baseado em quê? O que não tem respaldo de Deus é mentira. Se eu desejo viver de forma abençoada, porque assim como já sou no Espírito todos nós já somos abençoados. Por isso é que nós não falamos Deus te abençoe. Porque nós já somos abençoados. Então nós não anulamos a verdade. A verdade diz que nós já somos abençoados, com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então eu sou ou não sou abençoado? Você é ou não é abençoado? Então, ponto. Agora, viver de forma abençoada é outra coisa. Estas bênçãos, todas elas estão liberadas a meu e a teu favor. Bênçãos liberadas no casamento, bênçãos liberadas na família, bênçãos liberadas na vida profissional, na vida material, na vida financeira, na vida ministerial. Estão liberadas estas bênçãos. Eu tenho que me livrar da mentira, para que essas bênçãos comecem a correr atrás de mim. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos alcançarão. Crê nisso? E como que isso acontece, pastor? Quando eu elimino da minha mente todo e qualquer pensamento e conceito contrário à palavra de Deus. Os hábitos e atitudes que contrariam os pensamentos de Deus. Quando eu começo a fazer isso, as coisas começam a mudar. Quando eu começo a acertar a minha mente de acordo com os pensamentos de Deus, tudo à minha volta começa a mudar. Tudo. Tudo é algo sobrenatural, amado. Entenda isso. É algo sobrenatural. Quantas vezes você já ouviu que a vida é difícil? Não é fácil, não. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Não é fácil, não. Quantas vezes você já falou? Porque você já falou. Você já falou, não é fácil, não. É difícil. Seja ela a circunstância. Você já ouviu isso de alguém? Sim? Quantas vezes você já ouviu? Trabalha, trabalha, trabalha. E só trabalha para pagar a conta. Você já ouviu isso de alguém? E aquela uma assim, trabalha, 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 cada vez mais pobre. Já ouviu também? Eu já ouvi. Trabalha, trabalha, trabalha e não sai do lugar. Já? Ou então aquela, tô matando um leão por dia. Essa é mais famosa? Já ouviu? Já falou isso? Já saiu isso da sua boca? Matando um leão por dia? Quantas coisas erradas, amados, você já ouviu que entrou aí na sua mente e que de repente você estava repetindo. De repente você estava falando as mesmas coisas, estas coisas erradas diante de Deus. Efésios 4:17 diz assim:
Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então Paulo está dizendo aqui para os convertidos, diz assim, olha, não mais andeis como outrora. Então conheceu Cristo, conheceu o caminho, conheceu a verdade, foi inserido. O que tem que ser feito? Não mais andeis como outrora, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alicerçados em seus pensamentos contrários à palavra de Deus. Antes de sermos de Cristo, nós vivíamos segundo a palavra de Deus? Você já vivia segundo a vontade de Deus no mundo? Nenhum de nós. Então, aí agora você tenta imaginar a sua mente antes da palavra. E aí Paulo está dizendo para um povo crente, ele diz assim, olha, agora tem que andar diferente. Agora não pode mais andar como outrora. Agora não pode andar mais com os antigos pensamentos. Agora não pode mais viver segundo os próprios pensamentos. Agora é segundo a palavra de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ei, agora tu é crente. E você não deve pensar mais como você pensava. É isso que Paulo está dizendo. Efésios 2, 2 e 3. Olha aqui. Isso aqui é forte isso, amado. Olha. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, chamado diabo, chamado Satanás. Então, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que diz que eu e você, antes de Cristo, vivemos neste mundo, andamos neste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Muitos nasceram de novo. Muitos foram vivificados no Espírito, mas não têm a sua mente renovada. Continuam pensando como pensavam antes, falando como falavam antes, agindo como agiam antes, com os mesmos hábitos. Quem está entendendo? Pastor, é possível? Sim. Salvo em Cristo, membro de uma igreja, vai morar no céu, vai viver a eternidade com Jesus, porém, a mente não é renovada. Continua ali com os mesmos hábitos, com os mesmos conceitos, com o mesmo tipo de atitude. Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Exatamente assim viemos para Cristo. Com a mente corrompida.
E se não renovarmos a nossa mente pela palavra, o pecado continua dominando nossa mente. Quem está entendendo? 2 de Coríntios 11:3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Os pensamentos de muitos cristãos, a forma de pensar de muitos cristãos está muito longe de Cristo. Esta é a realidade. Muito longe de Cristo. São crentes doentes com a mente corrompida. Crentes que ficam julgando a palavra a todo tempo. Crentes que não se abrem para receber a palavra como deveriam. Mentes doentes, mentes corrompidas. E nós temos a mente de Cristo. Confesse isso, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu sou um crente sadio. E não um crente doente. Amém. Glória a Deus por isso. Sabe, amados, a graça de Deus, ela é a sã doutrina. Então ela tem que gerar mentes sadias. E o que gera mentes doentes? A lei. A lei gera mentes doentes. Então, nós estamos num lugar onde nós podemos ter, de fato, a nossa mente sadia, com a mente de Cristo ativada em nós. E eu louvo a Deus por isso. Nós estamos aqui para sermos curados, para sermos libertos, sermos transformados, pensar de fato com a mente de Cristo. Ninguém e nada, ouça, ninguém e nada segura um crente que pensa com a mente de Cristo. Então nada pode te segurar se você está vivendo com a mente de Cristo ativada aí nos teus pensamentos. Nada pode te deter, nada pode te segurar. Romanos 8, 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne, o que é esta carne? Toda a igreja sabe. Sabe? A carne é a alma. Ok? E se a alma não for arrumada pela palavra de Deus, nossa alma faz um estrago na nossa vida. Nossa carne não é isso aqui, não. Amém? Porque se fosse isso aqui, eu ia esmurrar isso aqui. Mas não é isso aqui que eu tenho que esmurrar. Eu tenho que esmurrar os meus pensamentos. Estão entendendo? Então, a carne é a nossa alma. É onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio. Está claro? Então, olha o que Paulo diz. Porque os que se inclinam para a carne, ou seja, que se deixam levar pelos pensamentos errados, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, palavra de Deus. Por isso não tem como vivermos no mundo servindo a Deus. Não tem como. Porque o mundo cogita das coisas da carne. E a igreja cogita das coisas do Espírito. Está entendendo? Vamos lá. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, o que é pendor? É pender. Pendor da carne dá para a vida eterna. Ah, não. Não dá para a vida eterna. Porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito, para a vida e paz. Aleluia. Isaías 1:5. Porque a vez de ainda ser feridos,
visto que continuais em rebeldia... Pastora, por favor, tira o ventilador da cortina aí que está interferindo no meu cronômetro. Obrigado. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Mente enferma, com os pensamentos contrários, ouça, igreja. Cabeça está doente, a cabeça, a mente. Mente doente e todo o coração, a alma enferma. O que é isso? Rebeldia. Todo cristão, todo filho de Deus que deixa de ser rebelde à palavra do Senhor, que passa a pensar com a mente de Cristo, ele vai ter a mente sadia, curada e a alma também saudável, não enferma. O crente, na verdade, todos não querem ser rebeldes. Entenda isso. Racionalmente, nenhum cristão que se converte a Cristo deseja ser rebelde a Deus. Entenda? Para que fique bem claro nos teus pensamentos aí. Porque no espírito, ele é obediente. Mas a carne o guia. O que acontece? Ele passa a viver na rebeldia, não percebendo. Então, os pensamentos contrários, os pensamentos desalinhados à vontade do Senhor, o tornam rebelde. Então, o Senhor olha para este filho e chama-o de rebelde. Filho amado, abençoado, como já foi dito, estão entendendo? Eleito de Deus, predestinado em amor, porém rebelde. E aí vive de que forma? Ferido. Vive ferido. Está claro isso, igreja? Não sou eu que estou dizendo, entendam. Eu disse que hoje nós íamos mais fundo na ferida. Por quê? Nós temos que nos examinar. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou diante de Deus? Como é que Deus está olhando para mim? Deus está olhando para mim como um rebelde? Ou como um filho obediente? Porque a minha vida é o resultado daquilo que, como Deus me vê. Se eu estou tendo uma vida abençoada, Deus está me vendo como filho obediente. Se eu estou tendo uma vida ferida, e isso pode ser, amado, em qualquer área. Casamento, financeiro, saúde, o que for. Por que a vez de ainda ser feridos? É Deus que está dizendo. Deus está dizendo, por que ainda vocês querem ser feridos? Eu não quero ser ferido. Diga, eu não quero ser ferido. Então, visto que continuais em rebeldia, então está aqui. A rebeldia traz feridas. Há muitos crentes feridos na área financeira. Há muitos crentes, amados, sabe, só emprestando e nunca tem para emprestar. Eu digo sempre aqui, momentos de adversidade todos nós vamos ter sim, para nos provar. Mas uma vida onde eu nunca tenho, uma vida onde nunca me sobra, onde eu nunca tenho para boa obra, peraí, tem coisa errada. E muito errada. Está muito errado. Então,
Está aqui. Está aqui. Está sendo ferido. Por causa do quê? De rebeldia. Porque os pensamentos não estão como Deus quer. A mente ainda não está como Deus deseja que esteja. Então a rebeldia, ela é algo muito sério, que ela é um atributo do inimigo de nossas almas, é um atributo de Satanás. E muitos crentes não percebem a rebeldia na própria vida. Muitos crentes, amado, entendam, ouçam. O diabo cega. Cega. Para que eles não percebam esta rebeldia. Para que eles vivam, como eu disse, automaticamente a vida cristã, como se tivesse tudo certo. Mas a vida não muda. Não anda. Não tem progresso. Não se tem um up em nenhuma área da vida. Como digo, entra ano e sai ano, a mesma coisa. Está errado. Para nós que vivemos a graça, isso está errado. Nós não podemos nos conformar com a mesma situação a vida inteira. Hoje nós temos que ser melhores que ontem, amanhã nós temos que ser melhores que hoje. E é assim, amados, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. A igreja está meio dormindo hoje, mas tudo bem, glória a Deus. Ouçam. Deus não está brincando. Amém? Deus não está brincando. Então, nessa 11ª mensagem aqui, amado, é tempo de despertar e tomar uma atitude. Porque é triste, sabe, a gente caminhar para o fim de uma mensagem e a igreja se portar do mesmo jeito, da mesma forma, com os mesmos erros, com as mesmas falhas. É triste, amado. É triste. Entristece o coração de Deus. Pastor, o senhor não pode falar isso, eu posso. Porque essa igreja é de Jesus, não é minha e não é sua. E se Deus me colocou aqui, amado, é para te ensinar a andar no Evangelho de Cristo. E não é do meu jeito, não é do seu, é do jeito de Deus. Presta atenção. Que, olha, muitos pensam que não estão em rebeldia, mas estão. O resultado da vida de um crente com a mente corrompida é trágico. É trágico. E às vezes a gente fala alguma coisa no altar, o irmão pensa que a gente está pegando no pé. A gente fala aqui algo que Deus está mandando falar, e olha lá, o pastor dando indireta. Mas eu não estou dando indireta não, eu estou dando direta. É direta, vem do trono da graça de Deus direto para a igreja. Então eu não sou de dar indireta. Eu sou de pregar a verdade. Sou de falar o que Deus manda falar. Então é algo que nós aqui também temos que alinhar. Se Deus vem e fala, eu tenho que receber, abaixar a cabeça e dizer amém. Salvo em Cristo pela graça, vai viver a eternidade no céu, mas aqui na terra está por baixo. É cauda. Vive pedindo emprestado, doente, com testemunho de vida lamentável. Crente rebelde, com a mente corrompida, luta contra ele mesmo. Crente com rebeldia, com a mente corrompida, ele luta contra ele mesmo. Ou seja, ele está se impedindo de crescer na vida. Ele está se impedindo de viver uma vida feliz. Ele está se impedindo de viver os planos de Deus para a sua vida. Estão compreendendo? Amados, nós conhecemos a nossa herança. Quem aqui conhece a sua herança? Amém? Você tem visto acontecer toda a herança na sua vida?
Pensa para responder. Pastor, algumas não. Por quê? Porque as amarras estão te impedindo. Eu tenho lutado contra as minhas, irmão. Eu já disse aqui, eu sou humilde para reconhecer. E eu tenho lutado. Tenho lutado, porque Deus, como eu disse, essa série aqui está sendo um espelho para cada um de nós. Para aquele que é humilde, amado, vai sair dessa série uma nova pessoa, vai sair transformado. E eu louvo a Deus, porque em mim pessoas já estão vendo diferença. A minha irmã esteve aqui, depois de muito tempo que eles ficaram ausentes, e eu fiquei muito feliz com o que a pastora disse para mim depois que eles foram embora. Que ela foi até a minha irmã e disse, nossa, como Ju, porque ela me chama de modo carinhoso de Ju, né? Juninho, ela me chama de Ju. Ela fala, nossa, como o Ju está mudado. Como o Ju está diferente. Foi ou não foi, pastora? Sabe o que é isso? Fruto da palavra. Fruto da palavra. Eu não preciso fazer nada. As pessoas veem a mudança. As pessoas veem que não é mais a mesma coisa. Porque aqui está mudado. Aqui é diferente. Estão entendendo? Hábitos diferentes. Atitudes diferentes. Comportamento diferente. E Deus está, assim, cobrando isso de nós. Deus está cobrando isso de nós, amado. Os hábitos precisam ser mudados. O amargo do conserto é necessário. E muitos falam amém, mas não querem isso não. Muitos falam amém, mas continua do mesmo jeitinho. Com a mesma posição, com o mesmo hábito errado, com o mesmo posicionamento, com as mesmas atitudes. E a palavra vem e diz amém, mas a vida não muda. É necessário confrontar a própria vida. É necessário, de novo, ser humilde para reconhecer que não está da forma que Deus quer que esteja. Eu tenho que colocar o meu joelho no chão. Olhar para dentro de mim, não é para olhar para o irmão. Fala, puxa, olha, tudo isso que o pastor está falando, olha, se o irmão tivesse aqui. Amado, é para você que Deus está falando. Primeira fortaleza na mente que tem que ser destruída é isso, achar que Deus está falando para o outro e não para mim. Porque é sempre assim. Venha a bênção, é para mim. Vem a correção, é pro irmão lá. Olha, Deus falou, hein? Para você não foi. A primeira coisa que eu tenho que entender, sou eu que tenho que me autoavaliar. Não é avaliar a vida do irmão. Um grande defeito da igreja. Avaliar a vida do irmão e não a própria. Olhar os efeitos do outro e não os próprios. Então isso tem que ser arrumado. Com humildade, amado. Joelho no chão e orar para Deus te ajudar. Porque é o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito, amado. Joelho no chão, tenho pedido para Deus, Senhor, me mostra. O que tem que ser banido da minha mente. Limpa. Me ajuda, que eu identifique. Porque eu quero viver em todo tempo com a mente de Cristo ativada, irmão. Então isso você também tem que desejar. Isso você tem que querer. Você não pode, como eu disse, desperdiçar esse tesouro precioso que Deus está nos dando. Essa sabedoria maravilhosa que tem vindo do céu para a nossa vida, amado. Para ser uma vida de fato abundante. Para vivermos uma vida diferente dos crentes que estão aí na face da terra, com todo o respeito por essas vidas, pelos nossos irmãos que também vão morar no céu. Mas, amados, nós não podemos aceitar, sabe, receber tudo isso. É como dar pérola. Não pode ser. Para nós não pode ser. A palavra da graça é valiosíssima. Palavra da graça para a nossa vida, mas é tesouro. E eu não posso desperdiçar. Eu preciso trazer o confronto para a minha vida. Eu preciso receber esse confronto e dizer,
Eu sei que é para mim, Senhor. Eu sei que é comigo que o Senhor está falando. Eu sei. E eu vou me esforçar. Eu vou lutar. Eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Eu vou ser outra pessoa. Eu não vou ser mais assim. Eu não vou mais ter esses hábitos errados. Eu não vou ter mais esses pensamentos errados. Eu não vou ter mais esse tipo de atitude. Lutar, amado. Lutar com as armas espirituais. Com aquilo que Deus já te deu. Sabe? Chega com os mesmos hábitos. Provérbios 23:7. Olha lá. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Um padrão de vida, ouça. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então a sua vida é o que você imagina. Correto? Um padrão de vida é imaginar com a própria mente, e outro padrão de vida bem diferente é imaginar com a mente de Cristo. Entendeu isso? Como imagina em sua alma. Se eu me imaginar com a minha mente, com o que eu trouxe do mundo, com o que foi plantado aqui dentro, com todos os conceitos errados, com todos os valores invertidos, se eu começar a me imaginar, amado, eu não vivo por cabeça nessa terra. Eu não vivo por cima. Eu vou ser tapete para ser pisado. Estão entendendo? Que padrão que você quer viver a sua vida? Baixo, médio ou alto? Alto. Você só vai atingir se for com a mente de Cristo. Só vai atingir se for com a mente de Cristo. Com a sua mente, não vai sair do lugar. Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O que é guardar firme a confissão? Você sabe o que é confissão, né? É uma arma poderosíssima que Deus nos deu. Quer aprender isso aqui e confessar ela todo dia. Isso é confissão da esperança. Isso é a fé, é a certeza, é a convicção. Então, o que Paulo diz? Guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel. Então, se ele tem uma promessa para o teu casamento, essa promessa tem que acontecer. Se ele tem uma promessa que para o homem e para a mulher de Deus que se unem no sagrado matrimônio, se a promessa é para que eles vivam felizes, amados, essa promessa tem que se cumprir. Casal que vive feliz o matrimônio. Casal que recebe a alegria e o prazer do matrimônio, porque isso vem de Deus. Se ele tem promessa para nossa descendência, para nossa posteridade, esta promessa tem que acontecer. Os nossos filhos têm que ser em tudo bênção. E não motivo de falatórios. Sabe? De conversinhas de esquina. Os nossos filhos têm que ser em tudo bem falados, porque eles são os benditos do Senhor. É uma promessa? É, tem que acontecer. A promessa de Deus é nos enriquecer, é nos tornar prósperos em tudo, tem que acontecer. Eu não posso, amado, com tudo isso que Deus está falando, olhar para a minha situação e dizer, não vai mudar mesmo não.
pastor fala lá, fala lá, fala lá, e fala, e a minha vida não vai mudar, não. A mente aí, ó. Porque às vezes a pessoa nem fala isso que eu estou falando, tá? Mas a atitude dela mostra isso. Porque ela vem, ouve, vai embora do mesmo jeito. Aí depois chega do mesmo jeito. Ouve e vai embora do mesmo jeito. Aí depois ela chega do mesmo jeito. E vai embora do mesmo jeito. E aí depois ela vem de novo do mesmo jeito. E vai embora do mesmo jeito. O que ela está falando? Ela fala, o pastor fica falando, e para mim isso aí não serve. Isso que é a verdade. Então isso tem que ser, sabe, ser rasgado, ser enxergado, trazido à tona e arrumado para a glória do nosso Deus. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga todo pensamento. Diga todo pensamento à obediência de Cristo. Amados, o sucesso da vida está em Cristo. O sucesso de uma vida está em Jesus. Não está em outra coisa. As pessoas ficam buscando sucesso num monte de coisa. Ficam buscando alegria num monte de coisa. Ficam buscando preencher vazios da alma num monte de coisa. Nunca vai preencher, nunca vai encontrar, nunca vai satisfazer. A única coisa que realmente satisfaz é Jesus. Quem de fato nos enche, nos preenche, sabe, nos faz ter prazer de viver, independente de qualquer coisa, é Jesus Cristo. Amém? Amém? E eu estou indo para a reta final da mensagem. Eu vou ler com você Jó, capítulo 3, versículos 24 a 26. Diz assim: porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. A vida de muito crente está assim. Em vez do pão, tem gemido. Em vez de viver uma vida feliz, de viver uma vida próspera, de viver momentos agradáveis, tem vivido em gemidos. E só chora. Só chora. Chora, chora e chora. Vou dizer algo aqui: o choro não comove Deus. Choro não move a mão de Deus a nosso favor. O que move a mão de Deus a nosso favor, pastor? Obediência à sua palavra. Choro não move Deus a nosso favor. Pode chorar o quanto for. Por isso está escrito ali, ó, porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém. E o que receio me acontece. Por isso você tem que cuidar dos teus pensamentos. Por isso você tem que cuidar da tua mente. Por isso você tem que tomar cuidado com aquilo que está governando aí. Porque aquilo que você teme sobrevém. A Bíblia está dizendo. Aquilo que você receia acontece. 26. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Para uma mente corrompida, para uma mente rebelde, para uma mente que não quer o alinhamento com a palavra de Deus, é isso que sobrevém, perturbação. E eu encerro com Hebreus 2:1, que diz: por esta razão,
importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga, eu preciso me apegar com mais firmeza às verdades ouvidas e jamais me desviar delas. Amém. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória, igreja. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus de toda a glória, o Deus que é o dono e proprietário da igreja, proprietário de nossas vidas, aquele que nos ensina pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, aquele que fala conosco pela Sua palavra, o Deus que nos mostra o caminho a ser seguido. Jesus, nós Te agradecemos, Pai, neste momento em que nós estamos perto de encerrar o nosso culto a Ti. Nós Te agradecemos por todo o bem que o Senhor manifestou em nossa vida nesta noite. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra dará o seu fruto no coração dos Teus filhos, aqueles que aqui estiveram e aqueles que receberam pela internet. Eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra. Eu creio, Jesus, no Teu poder a nosso favor. Assim, ó Deus, como o Senhor destruiu o poder do diabo na cruz do Calvário, assim nós, pelo poder dos poderes que está em nós, pelas armas espirituais, Jesus, nós destruiremos toda a fortaleza que um dia foi instalada em nossa mente, Senhor. Com os olhos iluminados pelo Teu Espírito, guiados pelo Teu Espírito, Senhor, nós vamos identificar cada hábito, cada atitude, cada pensamento que está em desacordo com a Tua palavra, Senhor. Aquilo que não é a Tua forma de pensar, Senhor. Aquilo que não é a Tua maneira de se portar, Senhor. Aquilo que não é do Teu Espírito, Jesus. Com humildade, Jesus, com humildade, eu Te peço, Deus, para que o Senhor me ajude. E que assim, ó Deus, também façam os Teus filhos aqui nesta noite. Que entendam, Pai, esta necessidade de se humilhar diante de Ti e pedir o Teu auxílio, Senhor. Pedir o Teu auxílio reconhecendo as fortalezas, Pai. Reconhecendo as atitudes que não estão em conformidade com a Tua vontade. Somos a Tua igreja, fomos separados por Ti e estamos aqui nesta noite, Jesus, Te adorando, Te exaltando. E queremos assim fazer com a mente de Cristo, plenamente atuando em nós, Senhor.
Não aceitamos, Jesus, estar aqui em tua casa te adorando, com a mente repleta de fortalezas. Nós não aceitamos, Jesus. Nós não aceitamos, Jesus, nos conduzir por esta terra com o poder dos poderes e a mente repleta de fortalezas. Por isso eu te peço, Jesus, que haja sobre nós o teu milagre. Que haja sobre nós, Senhor, o teu milagre, Jesus. O milagre, Jesus, de restauração, de transformação. Sabemos, Pai, que as mudanças têm que acontecer interiormente. Interiormente, Senhor. E eis-nos aqui. Eis-nos aqui para sermos mudados. Para sermos mudados, Jesus. Nos abrimos para as mudanças com o desejo de sermos mudados, Pai. Sermos de fato novas pessoas. Novas pessoas. Novos maridos, novas esposas, novos filhos. Aleluia. Sermos novos, 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 novos pais, novas mães. O nosso modo, Jesus, de nos portar diante das outras pessoas, Pai. Aleluia. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta noite em tua casa, Senhor. Obrigado pelos teus milagres a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga: aleluia! Glória a Deus!